Olá, pessoal. Conforme falado na aula anterior, vamos continuar falando sobre os filos que foram extintos, né? Então, nós temos alguns filos que sobreviveram e outros que foram extintos, mas vocês devem conhecê-los. Então, a gente tem aqui o filo Rhiniófita, né? Ele foi as primeiras plantas vasculares e ele surgiu, gente, no Siluriano Médio. Então, a gente tem um intervalo de 425 milhões de anos atrás e foi extinto por volta de 380 milhões de anos atrás. Então, é bem antigo. Ele tinha o quê? Ramificações simples, como vocês conseguem ver aqui, nessa imagem, aqui os esporângios, tá? Então, vejam aqui esse gênero, o Poxonia. Ele é fossilizado nessa imagem e aqui a ilustração. Então, eixo simples com ramificação dicotômica, aqui, ó, conforme está sendo apresentado no laser, e esporângios terminais, olha aqui, vamos dar muito certo para ver no fóssil, sem diferenciação de órgãos especializados. Então, não é possível ver os órgãos especializados como a gente tem nas pteridófitas de hoje. E homoesporados, tá bom? Eles eram plantas, provavelmente, de brejos, e tinham uma altura equivalente a 18 centímetros, tá bom? Uma coisa que é bem interessante é que eles possuíam, né, um sistema muito parecido com os fungos, bem simples. E os gametófitos e esporófitos eram basicamente similares, exceto por seus esporângios e gametângios. Aqui existe uma imagem, né, obviamente, sobre a questão da cutícula de um fóssil. Então, a gente tem aqui na setinha verde, representando a cutícula, a presença de epiderme na setinha azul celeste, córtex e parênquima nessa região aqui, e o protostelo, que é como se fosse um protoxilema interno e metaxilema externo, a gente tem aqui nessa imagem. Então, aparenta, né, uma estrutura muito similar às plantas vasculares com sementes e frutos. Aqui o outro filo é o filo Zoosterophyllophyta, que também é um filo extinto. Nessa imagem, vocês conseguem ver o gênero Zoosterophyllum, que ele tinha cerca de 15 centímetros. E essa imagem, pessoal, é uma imagem, né, obviamente, reproduzida de acordo com os fósseis que foram descritos, que foram encontrados pelos pesquisadores, palinólogos e botânica que está relacionada a séculos, milênios e milhões de anos atrás. Então, eles foram encontrados, né, fósseis foram encontrados na época do Devoniano Superior, que tem uma idade variando aí de 400 milhões de anos a 380 milhões de anos atrás. Eles não apresentavam folhas e eram ramificados, como é possível ver aqui nessa imagem. Caules aéreos, aqui, ó, né? Revestido por cutícula, presença de estômatos, esporângios em forma de rim, aqui, ó, na pontinha, homoesporada, e no sistema de condução o xilema amadurece, e aí a gente tem aqui a seguinte situação. O xilema, ele vai amadurecendo para o centro, bom? Então, a gente consegue ver. Quando a gente fala em Zoosterophyllophyta, né, a gente tem uma analogia devido à semelhança com a zoostera, que é uma planta angiosperma marinha. Por isso ficou, né, quem denominou esse grupo, ele meio que parece um pouco, né? Então a gente vai nominar. Então, a gente tem aqui ancestrais que são ancestrais das licófitas. Então, esse filo é um filo ancestral às licófitas, certo? Zoosterophyllophytas foi denominada assim porque parece com essa angiosperma marinha aqui, que é do gênero Zoostera. Então, apresento a vocês o filo Zoosterophyllophyta, que tem como característica, vamos lá, não apresentavam folhas, eram ramificados, viveu na época do Devoniano Superior, esporângios em forma de rim, homosporada, caules aéreos revestidos por cutícula
e com estômatos, tá bom? Então, tem um xilema, sistema de xilema, condução que amadurece da periferia para o centro. O último, né, aqui, que ainda estamos falando, pessoal, de plantas fósseis, de pteridófitas, de plantas vasculares sem sementes que já viveram na superfície da Terra, mas que hoje não existem, que foram descobertas a partir do material fossilizado. Então, o último filo é o filo Trimerophyta, que evoluiu das rhiniófitas e eram plantas maiores e mais complexas que as rhiniófitas e as zosteropilófitas, certo? Viveram há 395 milhões de anos atrás, então está aqui, ó, o gênero, tinha cerca de 1 metro, isso aqui é uma ilustração, obviamente. Aqui o Psilophyton, e não possuíam folhas. Bom, homosporada, também assim como as demais, algumas ramificações terminais em esporângios alongados, então ó, os esporângios eles tinham em algumas ramificações é possível ver aqui ó, na estrutura os esporângios alongados. E os gêneros mais conhecidos que viveram na face da Terra são esses dois, Psilophyton e Trimerófito, certo? Então a gente tem aqui os dois gêneros mais comuns. Característica central, esporângios alongados, em algumas das ramificações terminais, eles não têm folhas como os outros grupos. Aqui o Trimerófito, então você consegue ver os esporângios aqui, e aqui o Psilophyton. Parece um pouco, né, gente? Mas tem algumas características que são exclusivas. E é isso, pessoal. Então, falando rapidamente sobre esses 3 filos, né? Então, vamos só relembrar: filo Trimerófita, indivíduos maiores, não possuem folhas, eles tinham cerca de 1 metro e estão divididos nos gêneros mais conhecidos, Psilophyton e Trimerófito, certo? Homoesporada, ramificação com esporângios, em algumas delas alongada. A gente tem o filo Zosteropilófita, que é um filo que tem cerca já a altura média de 15 centímetros, não apresentavam folhas, eram ramificados. Caules aéreos com cutículas e estômatos, tá bom? O esporângio em forma de rim, em todas as terminações, como a gente consegue ver aqui. E para fechar, o filo Rhiniófita, que ele é bem mais diferenciado dos demais, ele tem um eixo simples, ramificação dicotômica, tem os esporângios terminais aqui. E não tinham diferenciação entre órgãos especializados. E é isso, pessoal. Esses aqui são os filos que não existem mais, que foram extintos, né, há mais de 300 milhões de anos atrás. E aqui eu finalizo essa aulinha sobre os filos que já foram extintos. Então, na próxima semana, a gente vai falar dos filos que ainda existem. Vamos começar pelo licórnio, certo? Um abraço e até a próxima.